A todos nós que ficaremos aqui, eu quero lhe convidar mais uma vez a abrir as Sagradas Escrituras no texto do Salmo 122. Salmo número 122. Nós leremos o Salmo completo e é justamente ele o alvo da nossa meditação nesta noite. Leamos então, todos juntos, em uma só voz. Eu quero lhe convidar bem forte para lermos esse salmo. Vamos lá? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto aos teus pontos, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos seus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Façamos mais uma oração. Senhor nosso Deus, grato nós somos a Ti pelo privilégio de ter acesso à Tua Palavra. Que ela venha nos confrontar e ao mesmo tempo nos confortar nesta noite. Seja eu apenas o instrumento do Senhor a fim de propagar as boas novas do Evangelho. Nada de mim, Pai, seja tudo o Senhor a falar com a sua igreja. Abençoa-nos e esteja conosco. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, ao lermos esse salmo, nós somos desafiados a algo imprescindível nos nossos dias: amar a casa do Senhor. E é justamente o tema do nosso sermão dessa noite: ame a casa do Senhor. E para introduzirmos este salmo, eu gostaria de te transportar a um dos países cuja a pregação do Evangelho não é tão fácil como aqui em nosso Brasil. Lá eles sofrem perseguição por simplesmente carregar a Bíblia em suas mãos. Ali há um relato de irmãos que viajam horas na escuridão para chegar a um encontro secreto. Não é um encontro como o nosso, que acontece com as portas abertas, as janelas escancaradas. Não, é um encontro em um lugar extremamente secreto. E conta-se a história, então, que em um domingo que eles ali se encontravam, uma família ela chegou super sorridente. Todos estavam esperançosos com o que ia acontecer naquela noite. Mas, ao mesmo tempo, chegou uma outra família logo após, e essa família chorava copiosamente. E, pasmem vocês, o motivo não era luto ou doença. O motivo não era uma perseguição aparente que aquela família havia sofrido durante a semana. Acontece que naquela igreja havia apenas uma única Bíblia. E ela circulava secretamente, passando do templo para uma família por semana. A família que estava radiante, que sorria, que os seus lábios se manifestavam um louvor, era porque naquela noite elas receberiam a palavra de Deus e conseguiriam passar então durante toda a semana com aquela palavra em suas mãos. Mas a família que chorava é porque era a família que entregaria o livro naquele momento. O tempo com a Bíblia deles havia chegado ao fim. E eles choravam porque não conseguiram decorar o tanto de versículos que eles gostariam. Eles choravam porque agora eles deveriam fazer os seus cultos familiares sem a presença daquilo que norteava o culto deles, que era a própria palavra do Senhor. Eles choravam porque não sabiam se ainda teriam acesso àquele livro em algum momento de suas vidas. A fome que eles tinham de ouvir a voz de Deus e de estar em comunhão era algo desesperador. Afinal, eles arriscavam as suas vidas todos os dias que eles saíam em direção àquele lugar de ajuntamento. Eles saíam sabendo que poderiam chegar, mas saíam na incerteza de que poderiam não mais voltar às suas casas. No entanto, eles arriscavam as suas vidas por amor à comunhão dos santos.
E é justamente esse contexto que aparece para nós o Salmo 122. Nós vemos o salmista Davi e vários peregrinos se alegrando porque iriam ir à casa do Senhor. E se você notar, para prestar atenção nesse grupo de salmos, você sabe que o salmo constitui o saltério. E o saltério constitui 5 grandes livros. E aqui nós estamos presentes no último livro do saltério. Em um grupo que vai do 120 até o 134, chamado os Cânticos de Peregrinação, os Cânticos dos Degraus, que eram cânticos entoados pelo povo de Israel, quando subiam a Jerusalém para adorar ao Senhor. Porque naquele tempo, o templo ficava posicionado justamente em Jerusalém. E eles só poderiam estar presentes durante 3 vezes ao ano. Durante as festas que aconteciam anualmente. Naquelas festas, então, o povo se reunia e juntos eles iam adorar ao Senhor. Portanto, esse salmo encorajava o povo de Deus em sua peregrinação rumo a Sião. Porque era ali justamente que Deus se revelava de forma especial a eles. Imagine você caminhando em direção aqui ao templo da Igreja Maranata, e quando você começa a ver uma torre meio amarelada, ali da outra rua, o seu coração começa a palpitar de alegria, porque você sabe, eu estou chegando na casa do Senhor e junto com os meus irmãos, o culto ao Senhor vai acontecer. Era exatamente isso que aqueles irmãos sentiam. A cada passo que era dado, a cada momento mais próximo do templo do Senhor, eles iam sentindo o seu coração palpitar cada vez mais forte, porque eles sabiam que o ajuntamento dos santos estava prestes a acontecer. É essa explosão de alegria que está presente nesse salmo. Mas pasmem vocês, esse salmo não é apenas um grito de alívio, porque eles chegaram na viagem. Ele é, acima de tudo, uma declaração de amor pelo lugar que Deus escolheu habitar com o seu povo. É justamente por isso que nós somos chamados a amar não apenas ao Senhor, mas somos chamados também a amar a casa do Senhor. E a grande pergunta que fica para nós é: como que nós amamos a casa do Senhor então? Para isso, o texto que nós lemos apresentam pelo menos 3 grandes verdades que nós olharemos nesta noite. A primeira verdade é que você deve amar a casa do Senhor, alegrando-se com um convite comunitário. Ame a casa do Senhor, alegrando-se com um convite comunitário. Observe o verso 1. Davi começa falando aqui: alegrei-me quando me disseram. Perceba que a alegria de Davi não começa com uma decisão solitária dele. Ele não chegou um dia e falou assim: hoje eu vou à casa do Senhor e por isso eu estou alegre. Não. Houve um convite, houve um chamado comunitário. É como se houvessem pessoas pegando Davi pelo braço e falando: Davi, chegou a hora, nós vamos à casa do Senhor. E quando essas pessoas então convidam Davi, a expressão de Davi é alegria. Alegrei-me, eu me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A alegria cristã, ela não é uma alegria isolada, ela não é uma alegria individualista. A alegria cristã é uma alegria comunitária. E perceba como isso é complementado então no verso 2, quando ele diz que os pés, eles pararam junto às portas de Jerusalém. Não é uma comunhão que permanece apenas no sentimento, mas é uma comunhão que prossegue durante toda a jornada. Enquanto eles iam juntos em direção ao Monte Sião, ali em Jerusalém, eles iam juntos adorando ao Senhor. E a adoração não fluía de um coração individualista. Eles se alegravam porque eles estavam juntos uns com os outros. E eles iam então a Jerusalém. Quando eles chegavam, os seus pés então pararam junto a Jerusalém. E ele diz, mais uma vez, que a alegria dominava o coração dele. E muitas vezes nós percebemos que um salmo não tem ligação com o outro. Mas se você gosta de um artista musical, e esse artista então vai lançar um álbum, as músicas, elas têm uma ligação concreta entre elas. Se você perguntar então para aquele que escreveu as músicas, ele vai te dizer o porquê que ele encaixou a primeira música como a segunda e a terceira como a quarta, e ele vai começar a falar para você toda uma história do encaixe das músicas em um grande álbum. Da mesma forma é o saltério. Se você prestar atenção, o Salmo 120 fala sobre o clamor de um salmista em uma terra estranha, nas quais as pessoas odiavam a paz. O Salmo 121, que antecede esse salmo, fala da caminhada de um peregrino que olha em direção aos montes e se lembra do Criador que sustenta esses montes. Então ele estava aflito,
ele começa a olhar para o monte, e aí no Salmo 122, ele chega no monte. Percebe que um coração aflito, ele é conduzido para um coração alegre. O Senhor tira a aflição do salmista e coloca agora diante dele um novo canto. Então, quando eles achegam-se a Jerusalém, eles se achegam jubilosos, porque eles chegaram ao lugar da adoração do Senhor. Porém, queridos, falar isso nos dias de hoje é algo extremamente importante, porque nós vivemos em uma cultura marcada pelo individualismo. Nós ouvimos frequentemente pessoas falando conosco: eu não preciso de igreja, eu posso adorar Deus sozinho do meu quarto, eu posso participar da comunhão de forma remota, de forma online. Afinal, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, então Ele está também no meu quarto junto comigo. E olha que coisa interessante, porque, de fato, Deus é onisciente. Nenhum de nós discordamos disso. Mas nós começamos a pegar a verdade e subvertemos ela e transformamos ela em uma mentira completa. Não foi exatamente isso que a serpente fez no jardim do Éden? Não foi exatamente isso que Satanás fez quando tentou a Cristo no deserto? E é exatamente isso que uma grande população chamada desigrejados continuam falando. Eles transformam verdade, bênção em maldição. O que o Salmo 122 nos oferece é que é impossível enxergar a glória de Deus de forma mais especial quando nós experimentamos em comunidade. Nós somos chamados todos os dias a entrarmos em nossos quartos, fecharmos as nossas portas, clamarmos ao Senhor. Nós somos chamados a manter a chama acesa, a constantemente estarmos em espírito de oração. Isso você faz sozinho, meu irmão. Você abre a Bíblia no seu quarto sozinho. Você precisa ter a sua espiritualidade individual. No entanto, no dia que o Senhor preparou para nós, é importante que nós estejamos juntos. Porque há uma graça especial quando nós cultuamos ao Senhor de forma comunitária. Quando os pés dos nossos irmãos param junto conosco em obediência à palavra do Senhor. Mais uma vez você é convidado a lembrar daqueles irmãos na Ásia. Aqueles irmãos que enfrentam perseguição para irem ao templo. E muitas vezes nós temos preguiça de pegar o nosso carro e chegarmos aqui à igreja. Muitas vezes nós não queremos enfrentar o frio. Muitas vezes nós não enfrentamos uma dor de cabeça. E começamos a profanar o dia do Senhor. Queridos, o dia do Senhor é especial para nós. A Igreja Presbiteriana do Brasil entende como tempo litúrgico 6 dias para um dia do Senhor. A nossa confissão de fé nos ordena a guardarmos esse dia, porque o próprio Senhor pediu para que nós nos ajuntássemos e não deixarmos de congregar. Analise o seu coração. Quando chega o sábado, que você sabe que amanhã, 8 horas da manhã, você tem que acordar, você precisa arrumar os seus 2 filhos, que acordam num mau humor terrível. Você precisa pentear o seu cabelo, colocar uma roupa agradável. E estar aqui entre os irmãos. Qual é o sentimento que vem ao seu coração? É um sentimento de alegria, porque o dia do Senhor chegou? É um sentimento de fardo, porque mais uma vez eu vou precisar acordar cedo para ir à casa do Senhor. Queridos, quando Davi ele recebe o convite, ele se torna alegre. E você quer ver quando nós ficamos alegres? Quando nós vamos a um shopping, quando nós vamos a um clube, ou quando então nós somos convidados a ir a um show, ou sair com a família para se divertir em um parque. Quando nós temos uma viagem programada para fazer, aí o nosso coração salta de alegria. Nós ansiamos o dia de pegar o avião, ir para o Nordeste, para uma praia linda, que é difícil encontrar por aqui, no Sudeste. Mas, brincadeiras à parte, eu não posso falar muito isso, né? Mas a grande questão é que nós nos alegramos com diversos eventos. Mas por que nós não nos alegramos com o evento cósmico que acontece todas as vezes que nós experimentamos o pedacinho do céu na terra? Porque aquilo que acontece aqui prenuncia aquilo que nós experimentaremos lá. Pessoas de todas as classes sociais, de todas as cores, etnias, se ajuntando e juntas, com o mesmo linguajar, adorando o Cordeiro. O que nós experimentamos domingo após domingo é o que experimentaremos na eternidade.
A grande questão é, você se alegra com isso? Porque se você não se alegra com um dia que você faz, imagine a eternidade que você fará todos os dias. Como que você pode pertencer a uma igreja chamada Igreja Presbiteriana Maranata, cujo termo significa, ora vem Senhor Jesus, para que nós experimentemos isso todos os dias, e você não se alegra em vir a um domingo, uma vez por semana, no ajuntamento dos santos? Meus irmãos, nessa caminhada espiritual, nós precisamos entender que a alegria no Deus que nos chama e nos irmãos que nos acompanham é real. O culto, ele não deveria ser tratado como uma obrigação, mas ele é o encontro dos santos para que juntos se alegrem no nome do Senhor. Se aqueles se alegravam num templo que não era definitivo, porque a Arca da Aliança era algo que era volátil, ela passava, e onde ela estava, ali o Senhor estava. Imagine nós, que temos Jesus Cristo habitando entre nós. Porque o próprio Senhor fala que Ele é o templo que tabernaculou entre nós. Se aqueles estavam felizes porque iam ao templo feito com mãos humanas, imagine nós que nos encontramos com Cristo Jesus, o templo perfeito que habitou entre nós. Por isso, amar a casa do Senhor é quando a sua alma encontra ânimo ao ver o seu irmão cantando. É quando você não fecha seus olhos durante toda a música, mas quando você olha para o lado e você vê o irmão de que você não conheceria se não fosse o Senhor, adorando a mesma música que você. Nós não somos chamados para cantar desprezando os irmãos. Cante olhando no olho do seu irmão e veja a bênção que Deus fez na vida dele. Todas as vezes que eu estou aqui, eu sou tentado a fechar os meus olhos e nem olhar para vocês. Mas eu faço questão de olhar para cada um de vocês e agradecer ao Senhor, porque Ele me deu uma família. Nós não somos sozinhos nessa vida. Nós temos uma família em Cristo Jesus. Portanto, meu irmão, ame a casa do Senhor e faça isso alegrando-se com o convite comunitário que chegou a você. Mas não somente isso. Ame a casa do Senhor também abraçando a ordem estabelecida por Deus. Isso aí vai dos versos 3 até o verso 5. Perceba que o ajuntamento é algo que é instituído pelo próprio Deus. Se você abrir sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 16, você verá então o Senhor falando ao povo que deveriam se reunir 3 vezes por ano. E é exatamente isso que eles faziam. Se você olhar para o verso 3, você verá que ele chama de Jerusalém como uma cidade compacta. Ele fala Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. E o que significa uma cidade compacta aqui? Imagine não sei se vocês já olharam para isso, eu como nordestino com certeza já vi, uma cortina feita de retalhos. Então a gente tem vários retalhos e a costureira ela costurava e fazia uma grande cortina. E na Bahia a gente tem muito isso, né? E aí quando a gente vê um retalho apenas, não é uma cortina aquilo ali, é um retalho. Só um retalho. Mas quando ele é costurado com outros retalhos, e ele é então colocado na janela, ele se torna uma cortina. Por quê? Porque ele está costurado em harmonia com o outro retalho. Ser uma cidade compactada é exatamente isso. É uma cidade ligada, é uma cidade costurada, é uma cidade que está sempre em harmonia. Esta era Jerusalém. Era uma cidade que não era formada apenas por retalhos isolados, mas retalhos costurados que se transformavam em uma grande cortina. Você quer ver como que isso acontecia? Se o Vitor conseguir colocar para nós o verso 4, ele vai falar assim, para onde sobem as tribos do Senhor. Pode manter aí esse verso. Se você acompanha a Bíblia, se você já leu ela, você sabe que quando chega ali, o Senhor ele divide Israel em quantas tribos? Não, 13. Porque de José viraram 2 tribos. Então são 13 tribos, sendo que Levi não recebeu terra, né? Mas era uma tribo, as tribos dos levitas. Então eram 13 tribos distintas, que viviam em grandes comunidades agrupadas. No entanto, nos dias que o próprio Senhor instituiu, todas as tribos se encontravam para renderem graças ao nome do Senhor. Nos dias que o próprio Senhor consagrou, aquelas tribos que eram grandes retalhos se juntavam e uma grande cortina, então, era feita naquele momento. Pense, então, nesse grande ato de comunhão nacional que existia.
Tribos espalhadas por todo o território se reuniam em um único lugar. E isso acontecia para que todas elas rendessem graças ao nome do Senhor. E o que é o nome do Senhor aqui? Nome, queridos, tem a ver com identidade. Na mentalidade judaica, o nome do Senhor não é apenas um crachá de identificação. Não é apenas algo que está simplesmente ligado à pessoa, que identifica quem a pessoa é. Não, nome tem a ver com essência. E se você tiver com a sua Bíblia física, você verá que o Senhor está com todas as suas letras maiúsculas. Eu já falei com a igreja que quando isso acontece, é porque aqui está falando sobre o Deus da aliança. Ele usa o termo Iavé. Quando eles falavam isso, então, eles estavam falando que o Deus que foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, continuava sendo Deus daquele povo. As mesmas ordenanças que ele havia passado para Abraão, continua sendo passado de geração em geração e chegou até eles. Ou seja, quando eles davam graças ao nome do Senhor, eles estavam adorando a Deus por quem Ele é e por tudo que Ele já havia feito para resgatá-lo. Afinal, Israel passou por diversos exílios, mas em todos estes o Senhor os trouxe de volta para congregar em sua casa. E isso é justamente o que eles faziam naquele momento. E por que eles faziam isso? Porque convinha a Israel a fazer isso. Israel era chamada a cultuar ao Senhor, ele era um povo separado, e como povo separado, eles precisavam cultuar ao Senhor com tudo que havia neles. Da mesma forma somos nós, queridos. Nós somos um povo separado, chamado para render glórias e graças ao Senhor. Afinal, não é isso o fim principal do homem. O nosso objetivo principal de vida é glorificar a Deus sobre todas as coisas e nos alegrarmos enquanto nós fazemos isso. É para isso que você é chamado. Convém a você render graças ao Senhor. E todas as vezes que você despreza fazer isso, você está desprezando o seu propósito final. E aí você começa a perceber qual é as complicações de faltar o domingo do Senhor. Não é simplesmente mais uma programação da sua agenda, mas é o fim principal da sua vida. Como cristãos, nós precisamos fazer isso, porque é justamente para isso que nós somos colocados. Cristo, ele reúne e costura corações no culto. É no culto, então, que o Senhor mostra a união que ele fez. Como, então, nós devemos alimentar contendas e divisões na igreja? Por que nós deveríamos alimentar fofocas? Formarmos panelinhas com o irmão que se assenta no nosso lado? Começarmos a falar com um e desprezar o outro? Falarmos que somos de um e não somos de outro? Por que nós deveríamos agora rasgar aquilo que o próprio Senhor costurou com seu sangue? Porque no Éden, quando o homem cai, o nosso relacionamento com o Senhor foi desligado, mas também o nosso relacionamento com o homem. Se você começar a prestar atenção no diálogo de Adão e Eva, você perceberá isso de forma fantástica. Quando Eva é criada e ela é entregue então a Adão, o que Adão fala para ela? Essa sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-te-ei varoa, porque do varão foi tomado. Adão está fazendo o quê? Uma declaração de amor para Eva. Só foi comer o bendito do fruto. E quando o Senhor pergunta, Adão, por que você comeu? Ah, Senhor, foi essa mulher que você me deu aí. Ó. Você percebe como muda? Aquela que era osso dos meus ossos, carne da minha carne, agora virou a mulher que você me deu. A mesma coisa que a gente briga com o irmão, né? Foi seu filho aí, nem parece que ele é mais nosso irmão. Porque no Éden, o nosso relacionamento com o nosso próximo também é desligado. E sabe o que precisou acontecer para que o meu relacionamento com você fosse ligado novamente? Você sabe. Cristo Jesus teve que morrer para que eu olhasse para você e chamasse-o de meu irmão. A pergunta que fica é, por que separar aquilo que o próprio Cristo morreu para costurar? Por que alimentarmos divisão dentro de nossas igrejas, quando Cristo morreu para que isso não mais existisse? Nós somos chamados a olhar para cada um dos nossos irmãos e chamá-los como irmãos em Cristo. E nós não fazemos isso, queridos, apenas agradecendo a Ele por esse ajuntamento que Ele fez. Mas também nós fazemos isso submetendo a retidão do seu governo. Se você prestar atenção no verso 5, você verá que é justamente em Jerusalém que existiam os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Ali o governo não era corrupto.
Porque ali era o próprio Senhor quem governava. Era o Senhor, o santo juiz, o reto juiz que governava. E esses tronos, eles vinham da casa de Davi. E aqui já existe uma grande profecia acontecendo. Porque era justamente de Davi que o reto juiz viria. Aquele que governaria com justiça, com compaixão e com amor. Mas você não é povo do Antigo Testamento. Você consegue hoje contemplar justamente a completude dessa promessa, porque Cristo veio, o reto juiz veio. E agora nós habitamos no reino do Filho do amor de Deus. É o reino de Cristo. E no reino de Cristo, desculpa o português muito escrachado, quem manda é Ele. Não somos nós que mandamos na casa do Senhor. Então pare de achar que as suas preferências têm lugar nessa igreja. Pare de achar que quem manda nos bancos são vocês, somos nós. Nem mesmo nós que somos chamados, os presbíteros sabem. Eu, enquanto futuro pastor, sei, os nossos pastores também sabem. Nós não somos donos da igreja do Senhor. Não são as nossas preferências que devem sobressair sobre o outro. Não é o nosso estilo de música que deve ser cantado. Não é o nosso estilo de culto que deve ser falado. Não são as nossas programações que devem acontecer. Não são os meus projetos que devem acontecer em relação ao do outro. Quem manda na igreja do Senhor é o próprio Cristo. Ele quem determina a forma como nós devemos cultuar, a forma como nós devemos cantar, a forma como eu devo falar com você, os projetos dessa igreja, o amor que nós devemos ter para o outro. Cristo Jesus é o Senhor da sua igreja. Quando esta igreja colocar a liderança, ou seja, não a liderança que nós devemos ter, nós somos uma igreja conciliar. Mas todos os nossos presbíteros, e aí, graças a Deus por isso, todas as vezes que vão falar para mim, Arnô, tivemos uma decisão, eles falam, tivemos uma decisão debaixo da oração. Entendendo que foi a vontade do Senhor que foi feita. Uma vez que é a vontade do Senhor sendo feita, nós estamos tranquilos, porque não é a vontade do presbítero, é a vontade do Senhor. É o Senhor quem manda nessa igreja. Quando você, meu irmão, começar a pensar que você tem domínio sobre alguma coisa, que você manda na sua sociedade interna, que você manda na liturgia, que você manda no coral, que você manda em qualquer departamento dessa igreja, seja constrangido com a ideia de que é o Senhor quem determina o que acontece na igreja dele. Porque se isso não acontecer, você vai ser a igreja do Arnô, a igreja do Paulo, a igreja do Toniel, a igreja do Jonas, mas nunca serão a igreja de Cristo. Na igreja de Cristo, quem manda é Cristo. E é por saber disso que eles também se alegravam. Porque se a igreja, meus irmãos, ficar na minha mão, vocês estão perdidos. Porque eu sou um pecador da pior espécie. Se eu conduzir essa igreja morre de um dia para o outro. Se não for em número, vai ser espiritualmente. Mas quando nós entregamos a igreja do Senhor naquele que tem retidão para julgar, retidão para liderar, nós ficamos tranquilos. Porque nós confiamos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso não deveria ser confronto aos nossos corações, mas conforto, entender que nós abrimos mão para que Cristo reine sobre nós. Caminhando então, meus irmãos, para o terceiro e último ponto nosso. Você ama então a casa do Senhor alegrando-se com o convite comunitário. Você ama a casa do Senhor abraçando a ordem estabelecida por Deus. E por fim, você ama a casa do Senhor orando pela paz. O verso 6 então começa falando, e aqui é o primeiro imperativo de todo o salmo, ou seja, a primeira ordem que acontece. Davi então olha para os peregrinos e fala, orai. Ou seja, faça isso. Ore pela paz em Jerusalém. E paz, aqui a palavra utilizada é shalom. É uma das palavras mais ricas de todas as escrituras. Se você for em algumas igrejas, você vai falar, alguém vai te cumprimentar, né? Shalom, shalom. É justamente essa paz, que é uma paz bíblica. E essa paz, ela não significa ausência de conflitos, perceba. No original, ela significa plenitude, integridade, prosperidade, segurança, harmonia.
Quando eu oro pela paz, então eu estou orando por harmonia, não em ausência de conflitos, mas em harmonia durante os conflitos. Aqui ele está ecoando o número 6. Quando o sacerdote ele declarava: o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Perceba, meu irmão, que a paz ela é buscada, a paz é pedida, a paz ela é cultivada na oração. Se nós queremos viver em paz, nós precisamos orar ao Senhor por paz. E nós fazemos isso quando nós oramos pela segurança do povo do Senhor. Coloca o verso 6, por favor. Quando ele diz orar e pela paz em Jerusalém, ele diz: sejam prósperos aqueles que te amam. Não dá para nós amarmos ao Senhor e a sua casa e desprezarmos aqueles que amam ao Senhor. Essa ideia de eu amo ao Senhor, mas eu detesto o fã-clube dele, não existe. Não tem como você amar a cabeça e desprezar o corpo. Nós estamos ligados. Não tem como você amar o Senhor e falar assim: vixe, aquela irmã ali é difícil de amar, viu, meu irmão? Não dá, não. Dá, meu irmão. Porque se você ama o Senhor, você também vai amar aquele seu irmão mais complicado possível. Porque você também não foi fácil de ser amado pelo Senhor. O amor do Senhor foi sacrificial pela sua vida. Da mesma forma, meu amor pelo próximo deve ser também sacrificial. Mas olha que contraste interessante. Permanece com o verso 6, por favor, na tela. Olha que detalhe interessante. Porque ele está orando pela paz de Jerusalém. Só que, pasmem vocês, Jerusalém significava, em hebraico, cidade da paz. Como que eu vou orar por paz pela cidade da paz? Não é meio contraditório isso? Mas acontece que mesmo naquele tempo, Jerusalém já enfrentava diversos momentos de aflições. O salmo que procede esse, o 123, fala de inimigos, de desprezados, daqueles que eram soberbos e machucavam e feriam a paz de Jerusalém. 124, o Salmo 124 fala de homens que se levantavam contra o povo de Israel. Portanto, nesse mundo caído, a igreja ela constantemente experimentará oposição daqueles que odeiam a paz dos filhos do Senhor. É por isso que os missionários sofrem perseguição, sofrem muitas vezes isolamento social, porque as pessoas detestam a paz do Senhor. É por isso que essa igreja é chamada de forma incessante de orar pelos nossos missionários. Aquilo que nós colocamos aqui domingo após domingo, os pedidos dos nossos missionários, não devem ser tidos apenas como mais uma programação da igreja. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e orar pela paz daqueles que amam ao Senhor. Orar pela prosperidade daqueles que amam ao Senhor. Queridos, nenhum de nós largamos a nossa casa. Quer dizer, eu larguei, né? Para estar aqui. Mas muitos de nós não largamos a nossa casa para fazermos missão. Você continua vivendo a sua vida com seu emprego tranquilamente. Mas quantos largaram tudo para ir a um país que não se pode pregar e estão ali abrindo mão da sua própria vida e da sua família por amor ao Evangelho? E a pergunta que fica para nós essa noite é a seguinte: a sua oração, ela pede o que o salmista pede? Você ora pela paz na sua igreja local? Você ora pela paz dos seus irmãos para que eles possam então cultuar tranquilamente? Ou as nossas orações estão sendo tão individualistas como nós? E nós oramos pelos nossos projetos, nós oramos pela nossa saúde física, nós até oramos pela saúde física do nosso irmão. Mas você tem orado pela paz da sua comunidade local? Você tem cultivado a paz em sua comunidade local? Ou somente o que nós conseguimos fazer é juntar panelas e dividir mais a igreja do Senhor? Queridos, se você esquecer de tudo que eu falei nessa noite, lembre-se de algo precioso. Não separe aquilo que o sangue de Cristo costurou. Que essa frase fique marcada no seu coração, meu irmão. Nós precisamos orar pela paz de Jerusalém. E Jerusalém é justamente essa aqui. Quando o povo de Deus congrega, ali há Jerusalém. E nós precisamos orar pela paz em nós. No verso 7, então, isso é mais uma vez procedido. Ele fala: reine paz sobre os teus muros. E muros tem a ver com segurança. Prosperidade no seu palácio tem a ver com reinado. E ele faz isso tudo. Observe o verso 8. E nós já chegamos ao fim. Por amor dos meus irmãos e amigos.
Nós oramos pela paz por amor dos nossos irmãos e por amor dos nossos amigos. Nós não fazemos isso porque nós queremos experimentar a paz verdadeira. Porque só pensando em nós e no nosso conforto de chegar à igreja está tudo bem. Não. Nós oramos porque nós amamos os nossos irmãos e os nossos amigos. É por isso que Davi se levanta e clama: haja paz em ti. Queridos, se nós amamos as nossas crianças, nós precisamos construir uma igreja que tenha paz para que elas possam crescer em paz. Se nós amamos os nossos adolescentes, nós precisamos cultivar uma igreja que seja para eles exemplo de como se proceder. Se nós amamos aquele irmão que está chegando agora na igreja, precisamos orar com cuidado e com carinho, para que as nossas ações não manchem a fé desse irmão que começou engateando na fé. Nós precisamos orar por amor dos nossos irmãos. O verso 9, então, finaliza isso tudo. E é no verso 9 que está o ápice desse salmo. Quando ele diz: por amor da casa do Senhor nosso Deus, eu buscarei o teu bem. A casa do Senhor só é casa do Senhor porque Cristo Jesus habita em nosso meio. E é por amor dele que nós buscamos copiosamente o bem da casa do Senhor. Eu não sei o que você tem feito por essa igreja. Eu não sei a forma como você tem orado por essa igreja. Eu não sei a forma como você tem vivido nesta igreja. Eu não sou onisciente. Eu não sei quais são as conversas que correm nos corredores dessa igreja, quando eu não estou ali. Eu não sei o que rola no seu WhatsApp, nos grupos diversos que nós temos nessa igreja. Nós temos muitos grupos. Não sei. Mas, meu irmão, o Senhor Jesus sabe. Ele sabe tudo o que acontece nessa igreja. E Ele sabe aqueles que têm buscado a paz e o bem da nossa comunidade. Queridos, amem a nossa igreja local. Recentemente eu vi uma publicação de pessoas falando sobre quais são os melhores músicos. E eles começavam a listar. Então, Projeto Sola, Purple, ele começava a listar os músicos que eles mais gostavam. E olhando aquilo ali, eu falei, cara, tem alguma coisa de errado. E aí um irmão nosso, Batista, ele postou algo que é muito interessante. Ele falou assim: o melhor louvor para você deve ser o louvor da sua igreja local. Porque irmãos que não ganham nada estão ali para servir você. Então, o melhor louvor nosso deveria ser o louvor da nossa igreja local. Da mesma forma, a melhor pregação para nós deveria ser a pregação de todos que sobem aqui neste espaço para pregar ao seu coração. Essa igreja local, ela faz de tudo para servir você, enquanto serve a Cristo. Nós trabalhamos, todos nós, eu não estou falando só de nós, que estamos do lado de cá, não, todos nós trabalhamos para que vocês sejam servidos, para que eu seja servido por vocês também. E por que eu não preciso buscar o bem disso aqui, gente? Por que nós precisamos olhar para isso aqui e destruir aquilo que o próprio Senhor construiu? Por que nós precisamos olhar para o nosso irmão com um olhar de desafeto? Fechar a cara para o nosso irmão? Sendo que ele está nos servindo de alguma forma. Nós precisamos buscar o bem da casa do Senhor por amor ao próprio Senhor. Porque Davi aqui, ele está cantando, ele está se alegrando por chegar a Jerusalém. Mas teve um episódio que o próprio Senhor chegou a Jerusalém. Mas ele não cantou. Ele chorou. Ele chorou porque ele viu que Jerusalém, a cidade da paz, estava rejeitando a verdadeira paz que estava diante dela, o próprio Cristo Jesus. E ainda ali, um pouco antes de ser entregue para morrer na morte de cruz, a pior morte existente, Jesus então para, e no Getsemane, e João registra isso para nós no capítulo 17, Jesus ora. E sabe por quem Jesus ora? Por você.
Porque ele não ora apenas para aqueles que creram no nome dele, mas para todos aqueles que crerão em seu nome. Você creu? Jesus orou por você em sua última oração. E sabe para que ele orou? Para que você fosse um com seu irmão. Para que você amasse o seu irmão. Para que você nunca se desviasse dos caminhos dele. Jesus orou por paz. E ele orou por paz enquanto suava sangue. Porque sabia que dentro de instantes, algo tremendamente angustiante chegaria até ele. Meu irmão, você tem coragem de orar por essa oração de Jesus e fazer exatamente o contrário? Você tem coragem de orar por essa oração de Jesus e falar: Pai, eu não quero a paz com meu irmão. Eu quero contenda. Eu quero falar mal do meu irmão. Eu quero julgar o meu irmão. Eu quero maltratar o meu irmão. Nós temos coragem de fazer isso? Porque muitas vezes nós fazemos. Muitas vezes nós agimos completamente diferente do que Jesus agiu. Meus irmãos, que Deus nos livre disso. Que Deus nos faça olhar para Ele e ver nele o nosso verdadeiro e definitivo amigo. Aquele amigo que é mais chegado do que o irmão. Aquele que é o bom pastor, que entregou a sua própria vida pelas ovelhas. Aquele que reconciliou-nos com o Pai e quebrou a barreira da hostilidade. Queridos, amar a casa do Senhor é amar o próprio Senhor. Nós fomos amados por Ele. Nós todos fomos amados e esse amor custou alto preço para Cristo. E uma vez que nós somos amados, nós somos chamados a amar. Mesmo quando é difícil, mesmo quando esse amor vem acompanhado cheio de espinhos, e todos os abraços que nós damos parece que nós somos perfurados pelo irmão. Mesmo quando o irmão não usa de sabedoria em suas palavras, mesmo quando o irmão nos machuca em não falar conosco, mesmo quando o nosso irmão tem uma opinião contrária à nossa, nós somos chamados a amar os nossos irmãos, assim como Cristo nos ama. Que nós possamos olhar para um ao outro. E quando nós falarmos, eu te amo, seja verdadeiro, seja de coração. Que o amor reine entre nós. Que a paz, que excede todo entendimento, guarde essa igreja em nome de Jesus. Porque foi o próprio Cristo que ajuntou-nos. E que em Cristo juntou, não se separa. Nós podemos nos separar por conta de diversas coisas. Mas na Jerusalém Celestial, os nossos pés, e eu creio copiosamente nisso, todos os nossos pés pararão junto a Jerusalém Celestial. E chegaremos juntos ali. E mesmo estando distantes fisicamente, naquele dia seremos um só povo. Naquele dia não haverá mais Igreja Maranata, Igreja 11 de junho, Igreja Parque das Nações, Igreja Batista, Igreja Assembleia. Haverá a Igreja de Cristo. E ali nós não estaremos em um palácio feito por mãos humanas. Porque naquele momento nem precisa ter templo. Não vai precisar nem ter sol. Porque o próprio Senhor e a sua luz iluminará toda a cidade. E com Ele nós estaremos enfim em casa para experimentarmos o ajuntamento por toda a eternidade. Até lá, experimentemos todos os domingos, olhando um para o outro e nos alegrando em ver o que o Senhor fez na vida um do outro. Que o Senhor aplique essa palavra ao seu coração. Feche seus olhos, vamos orar enquanto a equipe de música. Senhor nosso Deus, nós somos mais uma vez gratos ao Senhor, porque a Tua palavra nos confrontou nesta noite. Mas ao mesmo tempo a Tua palavra nos conforta em saber que toda divisão um dia não será mais possível. Nos conforta ao saber que, assim como Davi se alegrou a chegar na Jerusalém, na cidade da paz, nós também nos alegraremos quando chegarmos à cidade celestial. Nós nos alegraremos quando contemplarmos enfim ao Cordeiro. Nós nos alegraremos quando olharmos para os nossos irmãos
darmos as mãos e falarmos: queridos, nós chegamos em casa, vamos nos alegrar juntos, porque o céu não é formado apenas para um de nós. O Senhor criou o céu para que juntos habitássemos como povo do Senhor. Nós não conseguimos ser povo sozinhos, Senhor. Eu sou o que sou porque somos todos nós. Eu sou igreja porque nós somos igreja. Eu sou povo porque nós somos povo. Eu sou teu filho porque eu tenho diversos irmãos. E irmãos que me acompanharão por toda a eternidade. E distância nenhuma nos separará. Porque aquilo que Cristo Jesus juntou não separa o homem. Pai, então nos faça amar a tua casa. Nos faça desejar estar aqui domingo após domingo. Nos faça amar, olhar para a face do nosso irmão e contemplarmos a tua face resplandecendo na face dele. Faça-nos contemplar a tua graça e a tua misericórdia. Quando observamos irmãos que viviam uma vida esdrúxula lá fora, sentado do nosso lado, cultuando o mesmo Cordeiro que nós cultuamos. Pai, que essa igreja experimente a alegria de ser todos os dias vivificadas pelo Senhor. Que essa igreja ela experimente a alegria de ter o Senhor como o grande Deus Emanuel habitando entre nós. Seja o Senhor, Pai, a guardar-nos. Seja o Senhor a proteger-nos. E mesmo com o maligno investindo sobre nós, seja o Senhor a manter-nos firmes, entendendo que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja que é do Senhor. Ajuda-nos a confiar nisso. Ajuda-nos a com um gozo em nossa boca chegarmos aqui com alegria transbordante, vivermos toda a semana esperando o domingo, no qual o seu povo juntamente se reunirá para adorar aquele que vive e reina eternamente. Pai, nos dá a alegria de congregar, nos dá a alegria de sentarmos neste banco e nos dá a alegria de sairmos deste banco e anunciarmos o amor que existe entre nós, o amor que o Senhor tem por nós. E que assim nós conquistemos ainda mais pessoas para que essa igreja cresça em número, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor, que vive e que reina eternamente. Que haja paz sobre essa igreja. No nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.